Seja muito bem-vindo à nossa experiência de fé nessa manhã, uma manhã em que vamos juntos louvarmos ao nosso Deus, que vamos também ouvir a sua palavra. E o salmista Davi nos convida a uma adoração, a reconhecermos quem Deus é. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo de número 67, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Que Deus se compadeça de nós, e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheçam o seu caminho na terra e a sua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. Louvem os povos. Senhor, nessa manhã, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, te exaltar por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo dia, obrigado pela semana, obrigado por estarmos juntos. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai, nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma tristeza. A gente não podia ir à igreja, não podia ver os nossos amigos, nem podia louvar ao Senhor dentro dos outros, com as outras pessoas. Uma tristeza. E connosco não é só esta limitação do confinamento por causa deste mal, da Covid. É também a nossa própria limitação. A minha mulher já estava muito limitada, já não tem mesmo condições para ir à igreja. Sentimos falta, porque eu recordo um tempo, éramos mais novos,
em que eu tive muito trabalho, muitas responsabilidades, tinha 3 filhos, ia estudar e a determinada altura não tinha trabalho também, tinha o trabalho da igreja, mas isso não me dava rendimento e tive que pegar, e eu trabalhava muito e corria de um lado para o outro, e havia um dia que, se não fosse isso, eu não aguentava, era o domingo. Dia do Senhor, na igreja, os irmãos, cumprimento, beijinho. Eu disse, ai, que coisa! E dava-me ânimo e força para o resto da semana. É saudades dos cultos ao vivo, é saudades de cantar hinos, de unir a minha voz à dos irmãos e cantar e louvar a Deus e orar. Ai, que saudade! Saudades das conversas cá fora e dos risos e dos abraços. Eu gosto muito de abraços. A Bíblia, eu leio aqui em casa também, até leio mais cá em casa do que na igreja, graças a Deus, não é? cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste a tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa tudo para trás só para me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante,
tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa tudo para trás só para me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa tudo para trás só para me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Como é bom estarmos juntos mais uma manhã para meditarmos na palavra do nosso Deus. Essa palavra que ela é viva, que ela é eficaz. Estamos na terceira semana de março, em que falamos sobre 30 dias para viver. A nossa campanha tem decorrido durante esse mês e tem sido um privilégio meditarmos e refletirmos sobre a experiência da vida. Hoje, ou melhor, essa semana, em que tivemos o Dia dos Pais. Então, parabéns a todos os pais, a todos aqueles que nos escutam. Que Deus vos abençoe. A reflexão de hoje está em amar completamente. Eu quero convidar-lhe a abrir a sua Bíblia ou acendê-la no seu telemóvel em 1 João, no capítulo 4, a partir do verso 7. Uma palavra profunda, uma palavra que chama-nos para reflexão acerca do tema. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no facto de Deus ter enviado o seu Filho único ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. A experiência de estar com Deus e de olhar para a sua palavra nos mostra que o amor, ele procede de Deus. Deus, ele é a fonte do amor. E esse amor do Pai é implantado no coração dos seus filhos. Quando olhamos aqui para a sua palavra, nós vemos que o verso 8 retrata aquelas que são as palavras mais sublimes da Bíblia. Deus é amor. O fato de Deus ser amor traz para a humanidade uma certeza
de confiança, uma certeza de vida inigualável. Porque o amor é um sentimento que resume a vida, resume a experiência de vida. Quando nós temos o amor de Deus implantado em nossos corações, nós podemos perceber que temos o sentido da própria vida em nós. Como decidiria amar as pessoas à sua volta se descobrisse que teria apenas mais 30 dias de vida? Essa é uma reflexão que todos nós podemos fazer. Nós precisamos dar passos em direção às pessoas, de olharmos para ela, para experimentarmos o amor de forma completa. E quando nós olhamos aqui para o texto das Sagradas Escrituras, nós percebemos aqui que o amor de Deus por nós, ele é representado através de 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. O texto aqui, os versos 9 aos versos 11, vai falar sobre Deus manifestou o seu amor para conosco através do seu Filho Jesus. E essa manifestação desse amor, essa revelação que Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que nós tivéssemos a vida, demonstra um amor profundo de um Pai que ama a sua criação, que é capaz de sacrificar o seu único Filho, no sentido de verdade que vem de si para nós. E esse amor que ele demonstra ao sacrificar o seu próprio Filho no passado para revelar-nos a sua presença é de fato muito poderosa. No presente, ele manifesta na condição de habitar em nós. A palavra de Deus diz de que se de fato nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E não há demonstração de amor maior do que o Pai estar em nós. Habitar, sermos casa, sermos morada do Altíssimo. É o que nos diz os versos 12 até os versos 16. Deus habita naqueles que o amam, que obedecem à sua palavra, que creem em seu Filho Jesus. Mas também encontramos aqui um outro tempo verbal, uma outra forma de demonstração desse poderoso amor de Deus que está no futuro. E o que nós encontramos aqui nos versos 17 e versos 18 é que o amor de Deus ele é aperfeiçoado em nós e nos dará confiança no dia do juízo. A confiança na sua graça, a confiança na sua salvação. O amor do Pai nos dá confiança. E o que nós encontramos aqui é que no amor não há medo. O Deus invisível foi revelado ao mundo por meio de Jesus Cristo. Agora, porém, Deus não se manifesta fisicamente ao mundo, fisicamente no sentido da palavra, mas por meio de Jesus. Porque este está assentado, voltou para o céu, está assentado à destra, ao lado de Deus. É o que diz a palavra. Mas agora, hoje, Deus manifesta-se ao mundo por meio de quem? Por meio dos cristãos. Nós somos a resposta de Deus para aqueles que necessitam, aqueles que procuram senti-lo de forma física no mundo. E Deus nos deu essa oportunidade, que é uma oportunidade única. E de fato, quando nós amamos uns aos outros, o seu amor é em nós aperfeiçoado. É o que diz as Sagradas Escrituras. Portanto, passado, presente e futuro, e o amor de Deus permanece em nós na revelação plena de Jesus Cristo. E nós encontramos ainda e podemos perceber três figuras de um amor completo, um amor que precisa ser entendido na sua plenitude. Eu queria dar-te alguns exemplos de como nós, nesses dias, podemos também crescermos no relacionamento, amarmos completamente uns aos outros, em todas as áreas possíveis. A primeira figura é a figura do oceano.
E o oceano, quando olhamos para o oceano, nós pensamos em imensidão, nós pensamos em profundidade. E nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento de filhos com Deus, o nosso Pai. Esta profundidade de relacionamento nos permitirá mergulharmos profundamente. A experiência de um mergulhador, ela é única. Não sei se você já teve a oportunidade de mergulhar. Eu tive essa curiosidade há algum tempo atrás. E não precisei mergulhar muitos metros abaixo para perceber quanta beleza há no mar e quantas coisas estão ocultas da nossa vista, a não ser que mergulhemos para descobrir essas coisas. E o mar, ele revela uma série de tesouros escondidos. Também, como nos relacionamentos, por mais que a praia seja boa, é nas profundezas do mar que estão das maiores maravilhas da natureza. E muitos se contentam em ir para a praia, em aproveitar o dia de sol, em apenas ficar ali, nem sequer entram no mar. Outros não. Outros se aventuram e vão mergulhar profundamente. A chave para a maneira como vivemos nessa terra é como nós experimentamos o perdão e como nós o estendemos a quem está ao nosso redor. Com equipamentos especiais, um mergulhador, ele pode ir até 300 metros de profundidade, o quanto nós só iríamos aí a uns 11 metros aproximadamente, ou mais do que isso. Nós também podemos mergulhar mais fundo no amor do Pai, através da oração, através do diálogo. Através da oração eu posso chegar ao cerne da questão, que é o perdão do próprio Deus. E podem ter certeza, esse é o cerne da questão, o perdão. Considere a forma como Jesus dialogava com o Pai, né? Através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Quando Jesus ensina essa oração, esse diálogo para os discípulos, ele estava a dizer aos discípulos que a sua relação com Deus deveria ser uma relação de amor, de aproximação, uma relação que primava pelo perdão, pelo arrependimento. E nós precisamos, diante do nosso Deus, nos arrepender e precisamos desse perdão. Perdoar é como nadar no oceano profundo. Significa sentir uma onda de amor que lava os nossos pecados, a nossa culpa e a nossa amargura. Nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos de amizade, nós precisamos efetuar o perdão como forma de tirar a amargura do nosso coração, de tirar a culpa, de tirar o peso. No final das contas, os relacionamentos são tudo o que realmente importam. O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento uns com os outros. É impossível relacionar-se sem ferir ou ser ferido. Todos nós já passamos por a experiência de termos sido feridos por alguém, ou de nós também ferirmos alguém sem querer, com palavras, com ações. E quando nós olhamos para isso, vem essa reflexão que é: quais são as pessoas que eu deveria pedir perdão? E quais são as pessoas que eu deveria perdoar hoje? Essa é uma reflexão profunda. Mergulha profundamente no perdão do Pai. Só Ele é capaz de nos dar esse amor. A montanha também é uma figura de amor muito interessante, porque quando nós pensamos em montanha, nós pensamos em subir ao alto, pensamos em algo que, como vamos alcançar algo maior do que nós, estarmos acima. É preciso relacionar-se para sobreviver. Em 2006, um dos alpinistas, dos muitos que se aventuram
decidiu escalar o lugar mais alto do mundo, o Everest. A partir dos 8.000 metros, nós temos ali o que os especialistas chamam de zona da morte, que é quase impossível de respirar. E ainda assim, muitos se aventuram. E em 2006, um desses aventureiros, desses alpinistas, quando chegou na zona da morte, não resistiu, não conseguiu avançar e, de fato, veio a falecer. Muitas pessoas querem subir, querem chegar ao cume da montanha, mas isso é exigido uma caminhada difícil. É difícil subir ao cume da montanha. Todas as vezes que, quando nós falamos de relacionamento, parece que existem 3 tipos de montanhas que costumam impedir a nós alcançarmos os objetivos dos nossos relacionamentos e podem nos trazer a uma morte relacional. Quais são essas montanhas? A primeira montanha é a montanha da incompreensão. Quando os relacionamentos são quebrados por falta de incompreensão. O não perceber o que o outro deseja, o que o outro quer falar, compreendermos mal uma palavra que é dita, ou nem sequer darmos tempo para compreender o outro. E essa montanha da incompreensão, vai nos levando a cada vez mais termos relacionamentos rasos, superficiais, e até mesmo a perdermos, não é? Esse amor que quebra barreiras. Portanto, a montanha da incompreensão é uma montanha que deve ser ultrapassada. Uma outra montanha que deve ser ultrapassada é a montanha do eu primeiro. O ser humano, por si só, é egocêntrico e quer sempre colocar-se em primeiro lugar. E nas relações, nós também temos essa tendência de olharmos pela nossa vida, pela nossa ótica. Ou seja, eu sou o primeiro, importa o que eu penso. Se alguém tem alguma coisa contra mim, é culpa dela, não é culpa minha. Então nós precisamos olhar para nós com um sentimento humilde e reavaliarmos o nosso eu, a nossa vida. Se nós estivéssemos num espaço de vigilância, em que uma voz onisciente nos dissesse quais ações poderiam nos tornar mais relacionáveis, quais seriam essas atitudes que nós poderíamos mudar para nos tornarmos mais relacionáveis, nos tornarmos mais amáveis, nos tornarmos mais respeitadores e mais unidos. Uma terceira montanha que nós precisamos ultrapassar é a montanha dos erros. Quem nunca errou? Só que quando os outros erram conosco, muitas vezes não temos a compreensão de que nós também erramos com eles, de que nós erramos uns com os outros. E passa de apenas julgarmos para nem sequer querermos mais o diálogo com o outro, nem sequer darmos mais chance de amarmos o outro, de cuidarmos do outro. As pessoas erram, nós erramos. E o princípio da humildade é um princípio que nos leva a entender que mesmo que o outro erre, eu devo perdoá-lo, porque certamente eu vou cometer muitos outros erros daquele momento em diante. Não apenas com ele, mas também com outras pessoas. Essa visão humilde vai nos levar a ultrapassarmos essas 3 montanhas. A montanha da incompreensão, a montanha do eu primeiro e a montanha dos erros. Para realmente nós amarmos as pessoas que fazem parte da nossa vida, precisamos de superar essas montanhas. O poder de Deus para amar ajuda-nos a permanecer juntos no trilho. Permanecer juntos no trilho. Nós, como igreja, somos convidados a permanecer juntos no trilho. Mesmo que alguns errem, falhem, se desviem. É o amor de Deus que ajuda e te ajuda também a permanecer no trilho com aqueles que precisam, com aqueles que erram.
De que maneira as pessoas da sua família costumam resolver os conflitos que existem? Fingem que não está a acontecer nada? Partem logo para a discussão? Falam, mas não resolvem nada? E você? Você tem crescido, tem amadurecido nessa área? De que maneira você tem ultrapassado essas montanhas na sua vida? Devemos prender-nos à corda da aceitação, porque quando nós nos prendemos à corda da aceitação, igual ao alpinista, para ele não ter uma queda muito grande, que ele prende uma corda para que, mesmo que ele venha a escorregar, a corda venha absorver o seu impacto. Nós também devemos nos prendermos à corda da aceitação. O que é essa corda da aceitação? É eu não querer simplesmente mudar o outro, mas eu querer entendê-lo, eu procurar entendê-la. E quando nós exercitamos essa aceitação, como Jesus utilizou essa aceitação com seus discípulos, procuramos entender o cerne da questão. Precisamos entender que há um pecado que está ali na nossa vida sempre, um desejo de fazermos o que nós não queremos fazer. O apóstolo Paulo já dizia: o bem que eu não quero fazer, eu faço. E o mal que não quero, este eu faço. Por isso há um pecado na vida humana que muitas vezes nós temos uma tendência a tomarmos atitudes e agirmos com pessoas de forma que não queremos. E isso leva-nos a magoar, a entristecer. E não é isso que nós queremos. Nós queremos viver um amor completo. A vivermos com as pessoas em unidade, em harmonia, em paz. E nos relacionamentos entre pais e filhos, também é isso que Deus quer. E nós precisamos exercitar isso com o nosso próprio Deus. Uma outra figura muito interessante que nós temos de um amor completo é a lixa. Isso mesmo, a lixa. É preciso aparar as arestas dos relacionamentos. E nós vemos que na palavra de Deus, diversas vezes o Senhor Jesus teve que usar, dessa lixa para aparar as arestas nos corações daqueles que precisavam que fossem aparadas. Pessoas que tinham questões éticas, questões de relacionamento difíceis de lidar. Como, por exemplo, Zaqueu, como, por exemplo, a mulher adúltera, o Pedro, um dos seus discípulos mais próximos. Ele aparou, ele os orientou para mudar de direção. E Deus, ele precisa fazer isso conosco como um pai que ama os seus filhos, para que nós tenhamos um novo modo de vida e tenhamos uma vida em abundância. Só nos relacionamentos de amor podemos ter as nossas vidas aparadas e melhoradas. Lembre-se de que todas as pessoas que conhecemos temem alguma coisa, amam alguma coisa e perderam alguma coisa. Todos nós temos os nossos medos, as nossas dificuldades por experiências que vivemos no passado. E quando alguém nos traz a possibilidade de revivermos esses medos, nós nos afastamos. Todos nós amamos algo. Amamos alguém, amamos atitudes, amamos viver de forma intensa. E todos nós também perdemos algo. É na ausência do ter, do perder, que geram as cicatrizes mais difíceis de serem curadas. Porque quando eu não tenho, quando eu perdi algo em que eu gostaria de ter, e aquela cicatriz não é curada no meu coração, eu também passo a ter atitudes em que vão sempre expor a minha ferida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos aqui a perspectiva do carpinteiro. Jesus era carpinteiro. Ele aprendeu a moldar ferramentas e talvez até móveis pela experiência,
do seu pai na terra, José. E olha só que interessante como José de Nazaré, marido de Maria, o pai de Jesus, ele era na terra, foi escolhido por Deus como um pai adotivo para ser um homem, por ser um homem dotado de um caráter justo, temperante, amoroso. Ele que vinha da linhagem de Davi, e a palavra de Deus já dizia que o Messias viria da linhagem de Davi. E nós vemos aqui que José, ele contribuiu na vida de Jesus como pai, com um caráter, com amor, com cuidado. E vemos aqui 3 grandes contribuições que José teve e que os pais também têm a oportunidade de desenvolver na vida dos seus filhos. Nós vemos aqui que José procurou assegurar a ascendência de Jesus da linhagem de Davi, dar um nome, dar uma identidade enquanto nazareno, dizer de onde Jesus viria, dizer que havia ali um núcleo que o apoiaria, que o ajudaria principalmente na infância. Então José, ele teve esse papel fundamental, não como pai biológico no sentido da palavra, porque nós o sabemos bem que Jesus foi gerado do Espírito Santo, e essa é uma doutrina para quem tem fé, e nós temos fé na palavra de Deus, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. E José, portanto, foi aquele que foi o protetor, o cuidador. Vemos aqui uma outra característica, que é proteger. José protegeu Jesus nos primeiros anos de vida e no seu desenvolvimento. Imaginemos Jesus quando criança, Jesus adolescente, e lá estava o José. Desde quando precisou estrategicamente tirar Maria daquele local para que Jesus não fosse morto quando criança, a fugir para uma outra cidade, a cuidar da logística, dos preparativos. Então José, como um pai, teve essa importância do cuidado, da proteção. E um terceiro elemento muito importante na característica da vida de José como pai, e na vida também de todos os pais e do dever, é que José teve um zelo pela formação espiritual de Jesus. José se preocupou em que o próprio Jesus tivesse fortalecido espiritualmente, tivesse uma formação espiritual. E os pais precisam se preocupar com a formação espiritual dos seus filhos, porque daquilo que é mais importante está permanecer nos caminhos de Deus. E isso nos torna vivos de fato. Sem essa experiência com Deus, o homem passa a viver sozinho, dependente de si, vagando pela terra, num deserto, à procura de uma água da vida que ele nunca poderá experimentá-la, de fato, se não reconhecer que ele é criatura, que ele é criação, que ele foi criado para ser a imagem e semelhança do próprio Deus. E aí está o maior vazio da alma, é quando o homem não reconhece isso. Portanto, os seus pais, o José e a Maria, se preocuparam quanto à educação de Jesus, uma educação sistemática, diária na palavra de Deus. Fazia parte da educação conhecer e participar das festas anuais de Israel. E nós víamos que ali José levava Jesus a encontros, a essas experiências de fé, como a Páscoa, que aliás já se aproxima de nós. O texto vai dizer que José e Maria levavam o menino a Jerusalém para essa festividade nacional. Ora, todos os anos iam a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, como era segundo o costume do dia da festa. Portanto, os pais tinham essa preocupação espiritual com a vida de Jesus. José, queridos irmãos, foi
um exemplo eloquente de um verdadeiro pai, que se faz presente na vida do filho, e não apenas como um progenitor que gera e se descuida da vida do filho. José, como um pai, amou completamente a Jesus. É esse amor do pai que vem para os nossos corações e que nos permite dispensar esse mesmo amor, em cuidar dos nossos filhos, em sermos cuidados, em olharmos para a paternidade de Deus, como Ele cuida de nós, os seus filhos na terra, e queremos também cuidar dos nossos filhos. José ajudou no processo divino do crescimento de Jesus. Ele foi uma espécie de lixa, ajudando na fase de crescimento a aparar as arestas. Olhando para a palavra de Deus, e mais uma vez voltamos à expressão que é de fato uma expressão magnífica na palavra de Deus, que é: Deus é amor. E esse amor transborda no meu e no teu coração. Amar completamente é nos esvaziarmos de nós mesmos, é clamarmos ao Pai eterno que traga o seu amor, derrame do seu amor sobre as nossas vidas. E esses são os ingredientes finais e importantes para a nossa vida e para a nossa experiência de fé. Aprenda a amar completamente e a ter um coração grato. A vida fica mais leve quando temos um coração amoroso e um coração grato. Perdoe quantas vezes for necessário. Ame. Fale. Expresse o seu amor. Expresse o seu cuidado através de palavras, através de ações. Viva o hoje como se não houvesse amanhã. Viva o presente. Quantas pessoas que já perderam os seus pais gostariam de nessa manhã poder expressar o seu sentimento por eles? Quantos pais que se calhar também por alguma fatalidade já não têm mais os seus filhos também gostariam de o fazer? Mas se tu tens, se nós temos, é tempo de expressá-lo. É tempo de termos o nosso coração grato. É tempo de amarmos profundamente ao nosso Deus como um Pai e amarmos uns aos outros como filhos amados, como filhos da promessa. Essa palavra, ela é para ti, ela é para mim, ela é para todos nós, aqueles que seguimos o Evangelho e temos o desafio de amar completamente. Vamos juntos orar? Deus, muito obrigado pela porção da Tua Palavra. Que desafio, Senhor, é amarmos completamente. Senhor, nós te pedimos e te clamamos que o Senhor nos ajude a amarmos a Ti, a Tua Palavra, profundamente, Senhor, e completamente. Que nos nossos relacionamentos também possamos desenvolver esse amor. Ó Deus, que possamos ter a gratidão no nosso coração. Que, Senhor, o nosso coração esteja alinhado com a Tua vontade. Que o Senhor, ó Pai, nos dê a Tua bênção e a Tua paz, Senhor. Que venhamos a partilhar a Tua palavra, uma palavra de vida e de esperança a todos. Nós te rendemos graças, ó Pai, nesse dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Ele nos abençoe e derrame da porção da Sua palavra e do Seu amor nos nossos corações. Amém. Honra
Queridos irmãos, a partir do dia 28 agora de março, nós recomeçamos as nossas celebrações presenciais, às 9 horas e às 11 horas da manhã. Por isso, iremos partilhar as inscrições para esses primeiros encontros e os irmãos poderão então escolher se querem participar do culto das 9 ou das 11 horas. Serão muito bem-vindos e venham bem dispostos a adorarmos juntos na casa do nosso Deus. Vai ser muito bom revê-los. Ainda que não possamos nos abraçar e termos aquela alegria contagiante que sempre demonstramos, mas somente de estarmos juntos aqui já vai ser muito bom. Como igreja, iremos adotar todas as medidas de segurança, de higiene, de saúde, para que os irmãos possam estar e vir à casa do nosso bom Deus também, a casa de oração, com muita disposição. Esperamos cá por vós, venham adorar o nosso Deus juntos a partir do dia 28 de março, próximo fim de semana, estaremos juntos, presencial e também continuamos online. Deus vos abençoe.